Galera, estamos aí de volta. Essa semana vamos trazer um conteúdo novo falando sobre direito de vizinhança e eu vou falar com vocês sobre algumas penalidades ilegais e também não recomendadas àquele condômino inadimplente aí do seu condomínio, tá bom? Fique atento aí, vamos esperar rodar a vinheta que a gente já está de volta com um conteúdo super legal. Galera, estamos aí de volta falando essa semana sobre algumas penalidades que são ilegais ou não recomendadas àquele condomínio inadimplente. A gente sabe que nos condomínios existe uma questão muito latente, que é a questão da inadimplência condominial. Então, alguns síndicos e gestores de condomínio têm aplicado algumas situações, algumas questões que muitas das vezes podem estar ferindo alguns dos seus direitos, e eu vou estar trazendo aí 4 pontos que a gente está vendo ultimamente que está sendo aplicado em alguns condomínios, mas que por vezes podem estar sendo um exercício arbitrário aí do direito do síndico. O primeiro ponto que eu vou estar listando a vocês é a lista com o nome de devedores. Alguns condomínios estão agora colocando placas informativos informando qual unidade condominial encontra-se inadimplente. O fato é que a inadimplência ela deve ser calculada, deve ser tida e deve ser vista pelos demais condôminos através do balancete e não pela propagação de qual morador é de fato inadimplente, de forma a tentar coagi-lo ele, porque isso pode estar sendo um exercício arbitrário das próprias razões do síndico e da própria unidade condominial. Porque, de fato, o condomínio detém o direito de cobrança das taxas, mas ele não pode usar de meios arbitrários, né, para poder efetivar esse pagamento, sobre o risco de estar violando o artigo 345 do Código Penal. Parece até ser um pouco pesado demais no caso, mas pode ser também visto como uma conduta não muito recomendada, pois pode trazer constrangimento ao condomínio inadimplente. O segundo ponto que eu trago é a suspensão do uso das áreas de lazer do condomínio. Esse ponto aí, gente, está sendo praticado demais e gerando muita controvérsia. Eu vou destacar uma importante decisão que foi tomada, não é recente, do ano de 2019, né, que considerou válida por deliberação de assembleia o impedimento do condômino inadimplente, entendendo que ele não, por estar inadimplente, não tem o direito de se valer do edifício para usufruir de equipamentos de lazer, tais como salão de festa, salão de jogos, quadra poliesportiva, piscina, churrasqueira. Isso foi uma decisão de 2019. Ultimamente nós já temos tido decisões considerando essas questões de assembleia como já abusivas. Apesar do condomínio poder gerir suas próprias regras através das assembleias, ele também não pode extrapolar um direito de ir e vir do condômino, né, e ferir princípios que são previstos na nossa Constituição, principalmente. Então esse ponto aí, apesar de ter alguns precedentes que são mais antigos, como esse de 2009 que eu trouxe para vocês, ultimamente os condomínios, a gente não está recomendando isso para os condomínios, porque pode estar trazendo prejuízo ao síndico e ao condomínio de forma geral, né? De ter que ressarcir de alguma forma esse condômino através dessa atitude abusiva. O terceiro ponto é a restrição da entrada da unidade condominial. Já teve pontos, acredite se quiser, que o condômino foi impedido de entrar na própria casa ou no próprio apartamento por dever alguns valores de condomínio. Isso, por si só pela simples leitura, é completamente abusivo, né? Porque impede o direito de ir e vir. Mas é importante dizer que isso existe, né? E que essa conduta é manifestamente ilegal. O quarto ponto que eu trago é a restrição ao fornecimento de serviços como água ou gás. Muitas das vezes, por exemplo, a água do condomínio, ela é rateada e embutida no preço da cota condominial. Então, numa tentativa de obrigar, já que o condômino do apartamento XYZ não efetua o pagamento da devida cota, eu vou suspender o serviço de água, porque esse serviço de água está embutido
na cota condominial. Esse ponto é super importante porque apesar dessas questões, muitas das vezes de água, gás, algumas vezes, e dependendo do tipo de moradia, inclusive a luz está embutida no próprio condomínio, o simples fato da inadimplência não gera o direito do condomínio, aliás, de efetuar qualquer corte ou suspensão desses serviços, porque são considerados serviços essenciais. Então, é importante que, caso o condomínio, a pessoa do síndico, verifique essa questão da inadimplência, tente conversar, chegar a um acordo entre as partes, que vai ser muito mais vantajoso do que levar essa questão até o judiciário. Mas se não for possível e tiver que efetivamente ser levado essas questões ao judiciário, é importante que sempre exista uma conversa prévia, até porque os custos são altos para ambas as partes. Então é sempre bom, já que a gente vive num condomínio, muitas das vezes, né, quem vive em condomínio, tentar manter a cordialidade entre os vizinhos. Né? Mas caso isso não seja possível, judicializar a questão, mas não praticar esses atos aí que eu destaquei, que podem, a priori ou à primeira vista, trazer benefícios ao condomínio de maneira geral, mas que podem vir a prejudicar no caso de uma ação judicial aí futura. Tá bom? Eu vou estar encerrando esse vídeo aí hoje, um pouquinho mais curtinho do que o cotidiano. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais, nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, YouTube, o Facebook, canal do Jus Brasil. Esse, inclusive, tema que eu estou trazendo foi um artigo que eu escrevi há algum tempo no próprio Jus Brasil. Fez um grande sucesso e foi compartilhado até pelo canal Direito News e Amo Direito. Então eu espero que esse conteúdo agora dinamizado e trazido no conteúdo de vídeo tenha dado um pouco mais de publicidade a esse tema que é muito relevante. E eu espero vocês na semana que vem, sempre com conteúdo novo. Eu sou o João Paulo e essa é a Jurídico S.A. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante pra gente. E até semana que vem. Tchau!